que Moyo ainda não chegou? Já são quase 8 horas. Não acha que algo aconteceu? Acho. É ela. Entra logo. Por que se atrasou tanto hoje? Eu temia que a polícia estivesse me vigiando. Aí dei algumas voltas. Os policiais já prenderam muita gente da sua igreja nessa onda de prisões. Eu sei. O PC chinês é tão maligno. É sim. Imagino que você aprendeu algo com essa perseguição. Compartilhe suas experiências recentes conosco. Ok. Eu soube da prisão de uma irmã em 2 de setembro. Eu estava a caminho da casa de uma líder, mas ninguém estava em casa. A irmã Chao Hong, vizinha dela, me viu. Ela me chamou e, nervosa, disse: algo aconteceu. Zhou Ling foi levada pelos policiais. Isso foi 2 dias atrás e não ouvimos mais nada. A líder foi informar todo mundo. Ela deve voltar em breve. Quando ouvi a notícia, eu fiquei nervosa e com medo. Julin foi líder antes. E eu não sabia que tipo de tortura a polícia usaria com ela. Ela cederia à tortura e se tornaria um Judas? Eu tinha acabado de passar na casa dela. Se os policiais estivessem de tocaia, eles poderiam ter me visto. Eu me mudei para cá porque estava em fuga. O grande dragão vermelho tem me caçado por anos. Se me pegassem, usariam uma tortura ainda pior. Poderiam me matar de pancada. Eu estava com medo e queria sair da área o quanto antes. Mas havia coisas que eu precisava discutir com a líder. E minha partida atrasaria isso. Eu esperava que a líder retornasse logo. Não demorou. E a líder foi à casa de Chao Hong. E voltou para casa depois que conversamos. Uns 2 minutos depois, Chao Hong voltou correndo em pânico e disse: a líder estava saindo quando uns 7 policiais a pegaram e levaram. Julin também estava na viatura. Ela deve ter contado a eles onde a líder mora. Não saia de casa por nada. Meu coração saltou pela garganta. Chao Hong e a líder eram vizinhas. A polícia podia estar a poucos passos de distância. Se me pegassem, eu não sairia ilesa. Eu nem ousei olhar pela janela e clamei a Deus sem parar, torcendo para que eles fossem embora. A viatura partiu depois de mais ou menos 1 hora e meu coração se acalmou. Mas Julin passou na minha casa alguns dias antes. E se ela também me entregasse? Minha casa não era mais segura. Para onde eu deveria ir? Em casa, eu tinha um notebook com os números de telefone dos irmãos que eu precisava retirar dali o quanto antes. Havia 3 casas de hospedagem perto da minha. Se não fossem informados, eles poderiam ser presos e mais irmãos seriam implicados. Precisavam ser avisados logo. Sim. Mas se eu voltasse naquele instante, eu iria para as mãos da polícia. Eu cumpri meu dever fora da cidade por anos. E eu era um alvo importante da polícia. Eu sofreria uma tortura, ainda pior se eu fosse presa. Não. Eu tinha que fugir e encontrar um lugar seguro. Esses pensamentos me deixaram agitada. E eu clamava a Deus sem parar. E eu me lembrei destas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: você não deveria ter medo disto e daquilo. Sejam quais forem os muitos perigos e dificuldades que possa enfrentar, você é capaz de permanecer firme diante de mim.
desobstruído de qualquer obstáculo, para que minha vontade possa ser realizada sem impedimento. Esse é o seu dever. Caso contrário, trarei minha ira sobre você, e com a minha mão irei... Você então suportará um sofrimento mental interminável. Você precisa suportar tudo. Por mim, precisa estar pronto para renunciar a tudo que possui e fazer tudo o que puder para me seguir, e estar pronto para despender tudo o que tiver. Agora é o tempo em que o testarei. Você oferecerá sua lealdade a mim? Você consegue me seguir lealmente até o fim da estrada? Não tema. Com meu apoio, quem alguma vez poderia bloquear essa estrada? Lembre-se disso. Não me esqueça. Tudo o que ocorre é por minha boa intenção e tudo está sob minha observação. Você consegue seguir minha palavra em tudo que diz e faz? Quando as provações de fogo lhe acontecerem, você se ajoelhará e clamará? Ou se acovardará, incapaz de seguir em frente? Amém. Vi que minha estatura era baixa e que eu carecia de fé verdadeira. Quando vi pessoas próximas sendo presas uma após a outra, eu fiquei com medo e quis um lugar seguro para me esconder. Eu ignorava os interesses da igreja pela minha segurança. Como eu era egoísta. Em vista da prisão da líder, alguém precisava avisar os outros e transferir as cópias das palavras de Deus. Se isso não fosse feito o mais rápido possível, isso resultaria na prisão de outros membros da igreja. Como diaconisa de igreja, proteger os irmãos e os livros das palavras de Deus era meu dever e responsabilidade. Se eu ficasse com medo e perdesse a coragem e vivesse uma existência sem sentido, isso seria irresponsável. Sim. Deus estava me observando nesse momento crítico para ver se eu consideraria sua vontade e protegeria o trabalho da igreja. Eu precisava confiar em Deus e fazer esse trabalho. Se eu seria presa ou não, isso cabia somente a Deus. Estava disposta a deixar minha segurança nas mãos de Deus. Amém. As palavras de Deus podem nos dar fé e força. Com Sim. certeza. Quando percebi isso, meu medo e o nervosismo diminuíram. Quando me aproximei da minha casa, vi uma viatura parada na entrada. Meu coração acelerou. Aparentemente, o Judas me entregou. Eu não sabia se as 3 casas de hospedagem também tinham sido revistadas. Eu precisava relatar a situação à liderança superior o mais rápido possível, para que eles pudessem tomar as medidas necessárias para evitar perdas ainda maiores no trabalho da igreja. Certo. Eu sabia que a irmã Suhua tinha os contatos da liderança superior e fui procurá-la. Quando cheguei à casa dela, seu marido incrédulo disse nervoso: "Uns policiais acabaram de passar aqui. Suhua não está em casa, por isso não a pegaram. Foram prender mais pessoas na sua casa." Saí às pressas, sem ousar esperar. Enquanto voltava, pensei no quão maligno é o grande dragão vermelho. Ele faz um esforço incrível para prender os crentes. Os irmãos eram presos um após o outro e eu corria o risco de ser presa a qualquer momento. Se eu não suportasse a tortura e me tornasse um Judas, a senda da minha fé não chegaria ao fim? Quanto mais eu pensava, mais fraca eu me sentia. Como se ser uma crente na China fosse difícil e perigoso demais. Sim. Eu clamei a Deus no coração sem parar. Deus, o que devo fazer? Então lembrei-me desta passagem das palavras de Deus. A fé é como uma ponte de um tronco só. Agarre-se à vida com medo e cairá. Esteja pronto para perecer e você a atravessará. Se o homem abriga pensamentos tímidos, Satanás o enganou, temendo que cruzemos a ponte da fé para entrar em Deus. Satanás tenta enviar-nos seus pensamentos.
Deveríamos sempre implorar a Deus para que nos ilumine. Sempre confiar que Deus expurgará os venenos de Satanás de dentro de nós. Sempre praticar a aproximação a Deus em nosso espírito, deixando Deus dominar sobre nós. Amém. As palavras de Deus me deram fé e força. Percebi que eu vivia em medo, temendo ser presa e espancada até a morte. Estava caindo nos truques de Satanás. Satanás estava usando minha fraqueza para me segurar. Para fazer eu perder a fé em Deus e não ousar cumprir meu dever. Assim eu me distanciaria de Deus. Eu precisava perceber os truques de Satanás. Eu deveria confiar em Deus e viver por suas palavras nessa situação. Mesmo que fosse presa, eu não reclamaria, permaneceria firme em meu testemunho. Amém. Quando nos sentimos fracas, temos que nos agarrar à oração e às palavras de Deus. Sim. Sempre. Pensei no notebook com os números dos irmãos que ainda estava na minha casa. Eu tinha que voltar. Caso contrário, se a polícia o encontrasse, todos eles seriam presos. Mas a polícia podia estar vigiando minha casa. Eu não estaria indo para as mãos deles? Bem no meio desse conflito, lembrei-me das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: cada um de vocês acredita ser bem compatível comigo. Mas se assim fosse, a quem tal evidência irrefutável se aplicaria? Vocês acreditam que possuem a máxima sinceridade e lealdade a mim. Vocês pensam que são tão bondosos, tão compassivos e que devotaram tanto a mim. Vocês acham que fizeram o suficiente por mim. Mas vocês já compararam tais crenças com as próprias ações? Vocês me excluem por causa de seus filhos, ou do seu marido, ou da própria autopreservação. Em vez de se importarem comigo, vocês se importam com sua família, com os filhos, com o status, o futuro e a própria gratificação. Quando foi que vocês pensaram em mim ao falar ou agir? Quando o tempo está frio, seus pensamentos se voltam para seus filhos, seu marido, sua esposa ou seus pais. Quando o tempo está quente, eu também não tenho lugar em seus pensamentos. Ao cumprir o seu dever, você pensa nos próprios interesses, na própria segurança pessoal, nos membros de sua família. O que você já fez que tenha sido para mim? Quando você sequer pensou em mim? Quando já se devotou, a qualquer custo, a mim e a minha obra? Onde está a prova da sua compatibilidade comigo? Onde está a realidade da sua lealdade a mim? Onde está a realidade da sua obediência a mim? Quando suas intenções não foram em prol de ganhar minhas bênçãos? Vocês zombam de mim e me enganam. Vocês brincam com a verdade, encobrem a existência da verdade e traem a essência da verdade. O que os aguarda no futuro, indo contra mim dessa maneira? Amém. Cada pergunta era como uma acusação de Deus em meu coração. Quando tudo estava em paz, eu deixava minha casa para cumprir meu dever. Eu achava que era devota a Deus. Mas quando fui confrontada com as prisões, eu vi como era baixa a minha estatura. Antes eu só gritava chavões. Uma crise real revelou minha estatura verdadeira. Eu só pensava em como proteger meus interesses. Eu não protegia os interesses da igreja. Eu não me importava com a vontade de Deus. Se me importasse quando algo envolvesse os interesses da igreja, eu seria capaz de renunciar a tudo por Deus, até a minha vida. Pensei nesses livros das palavras de Deus. Os irmãos arriscavam sua vida para entregá-los. E tantos foram presos pelo grande dragão vermelho durante o transporte.
Alguns espancados até a morte. Eles não se importaram com a vida e morte para que os irmãos lessem as palavras de Deus. Eles cumpriram seu dever e satisfizeram a Deus. Mas e eu? Eu não considerava os interesses da igreja. Eu só pensava em minha segurança quando algo acontecia. Eu temia ser presa e torturada até a morte. Normalmente, eu fazia de tudo por algo que me beneficiava, mas agora eu não conseguia fazer o menor sacrifício para o bem da igreja. Em comparação com esses irmãos, eu era muito egoísta. Eu não considerava a vontade de Deus. Agora que uma líder de igreja foi presa, como diaconisa era mais seguro me esconder do que proteger o trabalho da igreja. Mas perdi a chance de dar testemunho. Que sentido tinha minha vida? Eu não era um cadáver ambulante? Quando o percebi, eu orei a Deus. Deus, se eu serei presa ou não, está em tuas mãos. Dá-me fé e sabedoria para que eu possa confiar em ti e cumprir meu dever. Amém. Por volta das 2 da manhã, cheguei à casa de uma irmã que morava lá perto. Descobri que a polícia tinha ido a várias casas próximas da minha. Alguns dos irmãos fugiram e escaparam da prisão. De forma alguma, a polícia desistiria de pegar você. Você está certa. Fui informada de que os policiais voltariam e que eu deveria partir imediatamente. Não ousei ficar lá. Vi que não havia ninguém na entrada da casa. Por isso, corri para casa e peguei o notebook com os números de telefone. Soltei um suspiro de alívio. Então, fui para a casa do Yang Wang. Assim que me viu, ele disse com medo: "Ontem eu fui preso com minha esposa. Fomos soltos de noite. Vários outros irmãos também foram presos." O grande dragão vermelho é maligno. Eles pegaram tanta gente. Verdade. Sim. Saí correndo dali. Enquanto voltava, fiquei pensando que a situação estava piorando e que prisões ocorriam por toda parte. Se o Judas tivesse me entregado, a polícia certamente teria uma descrição minha. E com tanta vigilância por toda parte, eu poderia ser presa a qualquer hora. E se eu não conseguisse resistir à tortura? Esse pensamento me deixou aterrorizada. Eu estaria um pouco mais segura se me escondesse. Mas o trabalho de acompanhamento não estava feito. Se eu me escondesse agora, eu não seria uma desertora? Fui crente por todos esses anos e desfrutei de tanta rega das palavras de Deus. Se eu fugisse num momento tão crítico, sem cumprir o dever e as responsabilidades, eu não teria nenhuma consciência nem humanidade. Eu ainda contaria como crente? Eu não seria diferente de um Judas que trai a Deus. Verdade. Quando pensei nisso, eu decidi em silêncio que eu preferia ser presa e morrer nas mãos dos policiais, a fugir e viver uma existência sem sentido. Eu devia permanecer firme em meu testemunho e cumprir meu dever. E assim, voltei para a casa da minha anfitriã. Naquela noite, li isto nas palavras de Deus. Em meu plano, Satanás tem me seguido a cada passo o tempo todo. E como o contraste da minha sabedoria, sempre tem tentado encontrar maneiras de interromper o meu plano original. Mas eu poderia sucumbir a seus esquemas ardilosos? Tudo no céu e na terra me serve. Os esquemas ardilosos de Satanás poderiam ser diferentes? Isso é onde a minha sabedoria entrecorta. É o que há de magnífico em meus feitos e é o princípio de operação de todo o meu plano de gerenciamento. Durante a era da construção do reino, ainda não evito os esquemas de Satanás, mas continuo a fazer a obra que devo. Dentre o universo e todas as coisas, escolhi os feitos de Satanás como meu contraste. Essa não é uma manifestação da minha sabedoria? Não é exatamente o que há de maravilhoso na minha obra? Amém. Amém. Consegui ver a
sabedoria de Deus em suas palavras. O grande dragão vermelho é um inimigo de Deus. Ele prende e persegue os cristãos e perturba a obra de Deus, esperando destruir a obra de Deus de salvar o homem. Mas as prisões do grande dragão vermelho nos permitem desenvolver discernimento de sua essência maligna, que é contrária a Deus, e odiá-lo de coração e romper os laços com ele. Sim. Suas prisões e perseguição também separam os crentes verdadeiros dos falsos e distinguem as ovelhas das cabras e o joio do trigo. Em tempos de crise, há alguns que não cumprem seu dever por medo ou que abandonam a fé. E alguns que traem a Deus e se tornam um Judas quando são presos e torturados. São os que são expostos como joio, que são levados pelo vento. Isso não mostra a justiça e a sabedoria de Deus? Sim. Deus usa a realidade para revelar se alguém tem fé verdadeira e é devoto a Ele. Ele é tão justo. Sim. Quem consegue ficar firme em testemunho de Deus em toda situação e é devoto no dever, só esse é um vencedor. Certo. Amém. Deus usa a perseguição do dragão vermelho para aperfeiçoar nossa fé. A sabedoria da obra de Deus está aí. Está. Sim. O Senhor Jesus disse, pois, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pensei nos santos que foram martirizados por espalhar o evangelho de Deus. Uns foram crucificados de cabeça para baixo, outros esquartejados. Embora tenham morrido, sua morte teve sentido. Mas aqueles que traíram a Deus e se tornaram Judas parecem ainda estar vivos, mas seu coração está em agonia. São como cadáveres ambulantes, estão em miséria. Ao morrerem, sua alma descerá ao inferno e será punida. Isso eu não compreendia. Eu queria me esquivar do meu dever. Se eu causasse danos ao trabalho da igreja por causa do abandono de um dever, isso seria uma transgressão, uma mancha eterna. Se eu fosse capaz de sacrificar minha vida por devoção ao meu dever, mesmo que eu fosse espancada até a morte, eu daria testemunho de Deus e envergonharia Satanás. Minha morte teria valor e sentido. Amém. Amém. Não é tão assustador quando você entende isso. Sim. Li mais das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: independentemente de quão poderoso Satanás seja, independentemente de quão audacioso e ambicioso seja, independentemente de quão grande seja sua capacidade de causar danos, independentemente de quão abrangentes sejam as técnicas com as quais corrompe e seduz o homem, independentemente de quão inteligentes são os truques e artimanhas com os quais intimida o homem, independentemente de quão mutável seja a forma em que existe, ele nunca foi capaz de criar uma única coisa vivente. Nunca foi capaz de estabelecer leis ou regras para a existência de todas as coisas. E nunca foi capaz de governar e controlar nenhum objeto, seja animado ou inanimado. Dentro do cosmo e do firmamento, não há uma única pessoa ou objeto que tenha nascido dele ou que exista devido a ele. Não há uma única pessoa ou objeto que seja governado por ele ou controlado por ele. Pelo contrário, ele não só tem de viver sob o domínio de Deus, como, além disso, deve obedecer a todas as ordens e comandos de Deus. Sem a permissão de Deus, é difícil para Satanás tocar até mesmo uma gota de água ou grão de areia na terra. Sem a permissão de Deus, Satanás nem ao menos é livre para mover as formigas sobre terra, quanto mais a humanidade que foi criada por Deus. Aos olhos de Deus, Satanás é inferior aos lírios na montanha, às aves que voam no ar, aos peixes no mar e às larvas na terra. Seu papel entre todas as coisas é servir a todas as coisas e trabalhar para a humanidade e servir a obra de Deus
e ao seu plano de gestão. Independentemente de quão maliciosa seja a sua natureza e quão maligna seja a sua essência, a única coisa que pode fazer é cumprir obedientemente a sua função, servir a Deus e ser um contraponto a Deus. Tais são a substância e posição de Satanás. Sua essência é alheia à vida, alheia a poder, alheia à autoridade. É um mero brinquedo nas mãos de Deus, apenas uma máquina a serviço de Deus. Amém. Amém. Eu vi o poder e a autoridade de Deus por meio de suas palavras. Absolutamente tudo, seja vivo ou morto, está nas mãos de Deus. Satanás presta serviço para a obra de Deus. É um contraste. O PC chinês tem todo tipo de truques e aproveita as forças das pessoas, mas sem a permissão de Deus, não toca num fio de cabelo nosso. É como na experiência de Jó. Satanás o atacou e feriu, tentando forçá-lo a negar e rejeitar a Deus. Deus permitiu que Satanás maltratasse Jó, mas não que colocasse a vida de Jó em perigo. E Satanás não o usou violar a ordem de Deus. Correto. Sem a permissão de Deus, Satanás não ousa fazer nada contra nós. Sim. Foi como em meu trabalho de acompanhamento. Eu saí ilesa de uma situação perigosa após a outra. Isso se devia ao cuidado e à proteção de Deus. Todas essas experiências me mostraram a autoridade e a soberania de Deus. Sem a permissão de Deus, o grande dragão vermelho não me pegaria. Se ele permitisse minha prisão, eu não seria capaz de escapar dela. Entender isso me deu fé e eu me senti pronta para colocar minha vida nas mãos de Deus e me submeter às suas orquestrações. Amém. Amém. Mais tarde, descobri que a polícia não verificou uma casa em que os líderes superiores se reuniam. Visto que uma reunião estava se aproximando, eu temia que a polícia estivesse esperando para pegar mais líderes. Se não fossem notificados, os líderes seriam presos e mais pessoas seriam implicadas. Sim. Logo desenvolvemos ideias. E após reviravoltas, finalmente comunicamos a situação da igreja aos líderes superiores. Os líderes pediram que nos escondêssemos, temendo por nossa segurança. Depois recebemos uma carta deles, dizendo que nas prisões realizadas na nossa região, 2 casas usadas para guardar os livros foram vasculhadas. Só restava uma casa e tudo tinha que ser tirado de lá. Já que todos que conheciam os guardiões dos livros, menos eu, foram presos. E eu estava familiarizada com a área e com os membros da igreja. Eles quiseram que eu ajudasse a transferir os livros. Eu sabia que era melhor que eu fosse e que era uma responsabilidade da qual eu não podia me esquivar. Mas a situação estava tão tensa agora e o grande dragão vermelho perseguia pessoas. Se eu fosse num momento como este, eu não me colocaria na linha de fogo? Senti um certo temor. Mas então, lembrei que a situação estava nas mãos de Deus e que se Deus não permitisse, o grande dragão vermelho não faria nada comigo. Certo. Então, decidi ajudar. Eu fiz uma oração. Deus, esse dever chegou até mim e estou pronta para cumprir minha responsabilidade. Não importa o que aconteça em seguida, estou disposta a me submeter aos teus arranjos. Mesmo que seja presa, que seja torturada, jamais voltaria a ser uma desertora. Eu te oferecerei minha devoção e permanecerei firme em meu testemunho. Amém. Amém. Saí perguntando e achei a casa que guardava os livros. Lá o irmão disse que uns 7 policiais já foram à casa dele e fizeram uma prisão. Eles levaram sua esposa sem uma palavra e os multaram em 2.000 yuans. Mas não encontraram os livros guardados ali. Tinham que ser transferidos o quanto antes. Corremos para colocar os livros no carro. Durante a viagem, meu coração não ousou se desviar de Deus por um momento. No fim, conseguimos levar os livros para um lugar seguro.
Agradeci a Deus sem parar. Graças a Deus. Isso é a proteção de Deus. É, sim. Quando me lembro de toda essa experiência, posso ver a sabedoria e a onipotência de Deus. E também como minha fé é superficial. Sem as prisões do grande dragão vermelho, eu não veria minha estatura claramente. E, sobretudo, não veria meu egoísmo e meu medo da morte. Nem teria entendimento do governo onipotente de Deus. Também experimentei que Deus está do nosso lado e que, contanto que confiemos em Deus, Ele abrirá uma senda para nós. Esse entendimento é algo que eu não poderia ter ganhado num ambiente pacífico. Graças a Deus. Graças a Graças Deus. a Deus. Confiar em Deus é o único jeito de passar por situações perigosas.